aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez pra gente falar das questões do Grêmio, encerrar o mês de julho, né? Falando das questões de Grêmio. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Quando acabar o vídeo, vai lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer, ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito e começa a brincar. Tem Copa Sul-Americana acontecendo neste meio de semana, então tem muita coisa para brincar. Então, KTO.com, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vamos lá, moçada, o Grêmio se reforçando, faltando 2 dias para fechar a janela de transferências, algo que foi uma preocupação muito grande por parte dos torcedores, a falta de anúncios que o Grêmio fez desde que a janela abriu. O Grêmio anunciou Iturbe, depois anunciou Luan, e aí estava o torcedor esperando, bom, não vem mais ninguém, não vem mais ninguém. Pois bem, vamos lá. O Grêmio já fez um anúncio, né, além do Luan, é claro. O Grêmio fez o anúncio do Lucas Besossi, uma meia atacante na verdade, atacante de lado, de velocidade, de 20 anos, jogador que pertence ao Lanús da Argentina, está vindo por empréstimo para o Grêmio. Ele estava jogando no Central Córdoba e emprestado pelo Lanús, agora é emprestado pelo Grêmio. O Lucas Besossi foi titular da seleção argentina no último torneio Sub-20, e onde a Argentina se sagrou campeã, né? No quadrangular final, a Argentina acabou se sagrando campeã e o Lucas Besossi fez um dos gols da seleção da Argentina na decisão, no momento de decidir o quadrangular. O Lucas Besossi foi autor de um dos gols. O Renato já falou sobre ele na entrevista coletiva depois do jogo contra o Goiás, dizendo que é o jogador de velocidade que ele queria, que ele pediu para a direção e conseguiu essa contratação. Mas aí ele deixou bem claro: mais gente vai vir até quarta-feira. Quarta-feira é o prazo, quando fecha a janela para a chegada de jogadores do exterior nos clubes do Brasil. E o Grêmio está muito próximo de anunciar 2 reforços, já está tudo muito bem encaminhado. O Grêmio não fala, obviamente, de forma pública, mas já confirma nos bastidores que o Grêmio está fazendo 2 contratações. A primeira delas é o zagueiro Rodrigo Eli, formado na base do próprio Grêmio. Rodrigo Eli está com 29 anos, vai fazer 30 em novembro, e é um jogador que fez toda a sua carreira no futebol europeu. Ele tem o passaporte italiano, ele é naturalizado italiano, mas o Rodrigo Eli, ele estava jogando no futebol espanhol. Ele chega naquele que a gente pode contar como seu melhor momento dentro do campeonato do futebol espanhol. Claro, ele estava num clube de pequeno porte no futebol espanhol, ele estava na Almeria, mas particularmente, pessoalmente, ele vive talvez o melhor momento da sua carreira, mesmo jogando em um clube pequeno. E agora terá a oportunidade. Ele rescindiu o contrato com a Almeria para vir jogar no Grêmio. Então é um jogador que vem para compor elenco também, para disputar a posição, mas com uma qualidade a mais, um ponto a mais que foi colocado pelo Renato na partida contra o Flamengo. Se vocês vão lembrar, ele disse que está faltando um volante que o marcador, o cão de guarda, ele tem jogadores de meio que fazem o jogo fluir, né, com naturalidade. É o caso do Vijaçante, é o caso do Carbajo, mas falta aquele cão de guarda e que faltou para o Renato em outras oportunidades. E o Rodrigo Eli, ele também joga como volante. Na Europa ele é zagueiro, mas já atua também como volante. Então talvez na cabeça do Renato o Rodrigo Eli venha para ser esse volante, né, e quando precisar também atuar como zagueiro. Então Rodrigo Eli, 29 anos, vai fazer 30 anos, é gaúcho, formado na base do Grêmio, mas quando foi negociado com o futebol italiano, ele saiu do Grêmio direto para o Milan, ele não chegou a atuar profissionalmente no Grêmio. Aliás, o Rodrigo Eli não atuou profissionalmente no Brasil ainda. Então, aos 29 anos, ele terá essa oportunidade e voltando para o Grêmio. Então, também deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias. E o Grêmio está contratando o centroavante para ser o reserva do Luis Soares. É o João Pedro, centroavante de 31 anos, que está vindo do Fenerbahçe da Turquia. O João Pedro foi revelado pelo Atlético Mineiro no profissional em 2010, né? E depois ele acabou rodando bastante no futebol europeu. Ele tem uma convocação para a seleção italiana no ano passado, participou de um jogo da seleção italiana no ano passado, então também é um jogador que tem nacionalidade italiana. O Botafogo estava negociando a contratação, o Grêmio entrou no negócio e o João Pedro aceitou a proposta do Grêmio. Ele deve chegar em Porto Alegre já nessa terça-feira. Então, aos 31 anos, o João Pedro chega para ser o reserva do Luis Soares, né? Apesar do momento em que vive o André, já é o segundo jogo que o André entra na reta final e faz gol. O primeiro foi na goleada sobre o Curitiba. Ele, na classificação na Copa do Brasil contra o Bahia, ele assume a responsabilidade e bate um dos pênaltis decisivos.
E agora também no jogo onde o Grêmio perdia até os acréscimos da partida diante do Goiás, ele entra e faz o gol de empate. Vive um bom momento o André, mas o Grêmio acha que só o André não dá. E por isso o Grêmio está contratando o João Pedro, o zagueiro que vem do Fenerbahçe da Turquia. E aí vai faltar um jogador. Até quarta-feira o Grêmio quer anunciar mais um reforço. E esse reforço é um atacante de velocidade de lado e que não vem para compor grupo. A ideia é contratar esse jogador para ele ser titular, para ele ser colocado como titular, para ele entrar no time do Grêmio e ser parceiro de Soares, enfim. Até porque existe uma situação que o Bitelo não deve ficar no Grêmio, né? Apesar do mau momento que o Bitelo vem vivendo. Os clubes estão chegando, tem a chegada de mais um clube italiano. A informação trazida aí no canal do meu amigo Diogo Rossi é que o Torino da Itália também entrou na jogada para tentar a contratação do Bitelo. O Arsenal está de olho, o Porto está de olho. Então tem muitos clubes, o empresário do Bitelo está na Europa, está tentando fechar alguma negociação. E para o Grêmio, tudo que o Grêmio quer nesse momento é negociar o Bitelo pelo valor que foi estipulado pelo Grêmio, 10 milhões de euros pelos 70%. Então o Bitelo saindo, é um jogador que está num momento muito ruim, o Grêmio quer uma reposição, um jogador que seja de lado para fazer a função que o Bitelo está executando hoje, que não é bem a dele, é verdade, mas ele está executando e agora não está vivendo um bom momento e deve ser negociado. Então, a janela fecha na quarta-feira e o Grêmio ainda quer a contratação de um atacante de velocidade. Parabéns para a direção do Grêmio, que está trabalhando em sigilo, está conseguindo manter as negociações em sigilo. Desde que Antônio Brum assumiu a vice-presidência de futebol, poucas coisas estão vazando pelos lados do Grêmio, e isso é o mérito do presidente Alberto Guerra e do vice-presidente de futebol Antônio Brum. Vamos lá, moçada, a gente vai seguir atento a tudo e acompanhando e trazendo os detalhes aqui para vocês. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.